aproveitem o vídeo. Vamos lá. Tchau. Bom, então nós temos aqui as medidas para um tamanho G. Então, aqui eu vou fazer uma peça piloto, tá? Na costura é assim. Você faz um molde, testa o molde fazendo a peça piloto. Depois, se alguma coisa não ficar boa, alguma coisa der errado, você regulariza o molde, certo? Então, vamos lá. Bom, eu anotei aqui as medidas do busto, cintura, quadril, comprimento total, comprimento, a circunferência da cava, a altura da cava. Então, nós vamos começar esquadrando um retângulo. A importância de você esquadrar, deixar a reta paralela com relação à folha, deixar uma retinha certinha para que o molde não fique torto e não dê defeito na peça. Se você quiser, você pode traçar todo o comprimento da blusa já para facilitar. E aí a gente começa marcando a metade da medida das costas, que no caso aqui é 40, então vou marcar 20. Eu vou fazer um molde em miniatura para facilitar a nossa vida, tá? Mas dá certinho, é a mesma coisa, né? Eu não tô fazendo em escala, tá? Tô fazendo assim, mais ou menos, mas se vocês aplicarem com as medidas corretas, lógico, é para dar certinho. Então, tô marcando aqui a largura do busto, que é a maior medida que nós temos por enquanto. Depois, lá embaixo, a gente vai marcar a medida do quadril. Aí, eu risquei aí na medida das costas. Agora, eu vou marcar desculpa, eu tô marcando agora metade da medida das costas. Agora, na sequência, eu marco a altura da cava. Que no caso aí, metade dá 24. Agora eu marco lá, eu tô marcando o comprimento do corpo. Que seria a cintura, né? A altura da cintura. O comprimento do corpo da blusa. Na minha medida é 47. O meu molde é feito já com margem de costura para que a peça fique certinha. Eu não gosto de acrescentar margem de costura depois, porque se você não tiver a medida, não cortar corretamente, a peça fica torta. Então, eu já corto o molde com margem de costura para não ter problema com a peça torta. Facilita muito a vida. O molde tem que ficar certinho, já preparado, só para você colocar sobre o tecido e cortar. Agora eu tô marcando ali o decote. Como que eu chego no valor do decote? Metade da medida das costas dividido por 3. Aí eu marco, aqui no caso deu 6 para cá e 6 para lá. Aí eu já posso fazer ali o decote. O decote das costas eu desço 2 centímetros. Marquei a caída do ombro, que no caso aí é 4, na frente.
e a caída do ombro das costas é 3. Tá, né? A Isabela Agora sabe. aqui eu tô traçando a altura da cava. Agora sim a altura da cava. Na altura da cava, eu marco a 1/4 da medida do busto. Olha, a mesma estampa que eu tô. Traço ali a curva, entrando 1 centímetro para dentro na linha da cava. Quando eu vou dar essa informação agora, mas não é tão relevante. É que tem umas modelistas aí que marcam a linha da cava como sendo a linha do busto. Não, a linha da cava tem a medida do busto, mas a altura do busto é abaixo da linha da cava, tá? Senão não dá certo o molde. Mas como o nosso aqui é só uma camiseta básica, então agora eu já acertei ali a cintura, fiz a curvinha com a régua, curva. Então, a nossa medida, quando a gente traça molde base, é a medida justa. Então, é uma camiseta no tecido plano. Então, a gente coloca 2 centímetros para folga de vestibilidade na lateral. A nossa blusa tem uma abertura nas costas, né? Mas mesmo assim, tem que ter conforto para você vestir a peça. Para o cliente, na verdade, né? Se você estiver fazendo também sob medida. Esse molde, ele dá certinho, tá? Então, eu tracei aqueles 2 retângulos, por quê? Para facilitar a vida, para você não precisar fazer 2 moldes. Agora, você dobra o papel. Aí, você vai carretilhar para marcar a parte das costas. Então, você carretilha a base, a lateral, da mesma forma. A cava das costas, ela não entra aquele 1 centímetro que nós entramos na cava da frente. Então, você carretilha ali sem passar aquele 1 centímetro lá para dentro. Você sobe reto. Carretilha a caída do ombro, que é 3. A caída das costas. E carretilha o decote, que tem 2 centímetros. Mas tu tem dinheiro. Aí você vai cortar. O certo é você cortar ao meio primeiro e cortar o molde na marcação da frente e na marcação das costas. Então, aí estão. Tá vendo? Você faz um molde e já sai com a peça, o molde das costas. Lembrando que essa é um molde base. Como é uma camiseta, então não tem, assim, muitos detalhes, né? Aí agora que nós temos o molde base, nós vamos verificar o desenho da nossa blusa. Então, eu tô até observando já que tem um acerto na lateral do molde para ser feito, porque é uma camiseta, e a camiseta desce reto como foi apresentado lá no desenho.
Então, a gente agora vai analisar o desenho da blusa. É uma camiseta reta, de manga curta. Esse molde é para tecido plano, lembrando mais uma vez. E fica uma camiseta bem bonita, viu? Pra gente usar com calça jeans, usar com saia, fica bem legal. Você faz num tecido nobre, vai ficar chique. Você vai vender. Acredite nisso. Então, a modificação no molde base. No nosso desenho, a camiseta tem a parte da frente mais curtinha. Então, será necessário cortar o molde da frente cerca de 5 centímetros, considerando a barra. E o molde das costas nós vamos alongar 5 centímetros. Para o molde ficar certinho, depois você cola o papel embaixo. E tá pronto o molde. Na nossa concepção, o molde tá certinho. Tem mais um acerto que você vai fazer também no molde, que nas camisetas de tecido plano com manga, a gente desce 1 centímetro na cava para dar uma folga. Então, o molde vai ficar assim. Esse é o molde para um tamanho G de modelagem industrial, tá? Eu uso a minha tabela a tabela da Chiquete, que tem um G um pouquinho maior e ele dá certinho. Então, agora nós chegamos nesse resultado. Eu faço o desenho da peça no molde, o tamanho, eu deixo as medidas marcadas no molde e, na sequência, eu vou gravar para vocês o vídeo com a modelagem da manga. Obrigada.